O nosso grupo vai apresentar o BP e o DR da Azul. O BP é o balanço patrimonial e ele apresenta a posição financeira da empresa em um determinado movimento, listando seus ativos, passivos e patrimônio líquido. Já o DRE apresenta o desempenho financeiro da empresa durante o período de tempo, mostrando suas receitas, custos e despesas, resultando em lucro líquido ou prejuízo. Ambos os demonstrativos são importantes para avaliar a saúde financeira da empresa e tomar decisões estratégicas. O balanço patrimonial é constituído pelos ativos, passivos e patrimônio líquido. Os ativos são todos os recursos de uma empresa, todos os bens e direitos, que são divididos em ativos circulantes, que são realizáveis a curto prazo, que podem ser transformados em dinheiro em menos de 12 meses, e os ativos não circulantes, que são divididos em realizável a longo prazo, que podem ser transformados em dinheiro em mais de 12 meses, os investimentos, que são obrigações financeiras que essa empresa tem, pode ser em outras empresas, em CDB, qualquer outro tipo de investimento. Os imobilizados que servem à empresa, são instalações, imóveis que servem ao funcionamento dessa empresa. E os intangíveis, que são os direitos de uso de uma empresa, que tem softwares, por exemplo, patentes, logo, nome, coisas que não são palpáveis, mas têm seu valor. E também tem os passivos. Os passivos são todas as despesas e as obrigações e dívidas de uma empresa. Pode ser dividido em passivo circulante, que são essas despesas que devem ser pagas em menos de 12 meses, e os passivos não circulantes, que são para mais de 12 meses. E o PL, que é tudo que essa empresa tem. São os ativos menos os passivos. Bom, para dar continuidade, vamos ver a demonstração de resultados da empresa, então. A priori, a gente tem que ter em mente que o segmento de atuação da Azul é justamente a aviação comercial. Então, desse modo, a sua receita ela é dada, na maior parte, pelo transporte de passageiros. Então, aqui a gente tem justamente transporte de passageiros e outras receitas, sendo grande parte transporte de passageiros. Pelo fato da empresa não ter deduções ou devoluções, a receita operacional líquida ela é igual à receita operacional bruta. Aqui a gente tem custos que, de certa forma, são bem altos. Diminuindo a receita operacional líquida desses custos, a gente vai ter aqui o resultado operacional bruto. Do resultado operacional bruto obtido, a gente diminui eles das despesas operacionais, obtendo assim o resultado antes dos efeitos financeiros. Então, dessa forma a gente pode somar aqui as receitas financeiras, instrumentos financeiros derivativos e líquidos e variações cambiais e líquidas, diminuir as despesas financeiras e, desse modo, atingindo o prejuízo ou lucro. Nesse caso, a gente tem um prejuízo de 722.367. Então, não é aplicável o IRPJ e o CSLL. Eles não são descontados justamente para a gente ter um prejuízo não lucro. Então, dessa forma, a gente explica as demonstrações de resultados aqui da empresa. Beleza? Com as informações do balanço patrimonial e com a demonstração de resultados, a gente consegue fazer essa outra tabela que contém os resultados obtidos pela empresa nos anos de 2021 e 2022. O CLL, ele é basicamente o ativo circulante menos o passivo circulante. A porcentagem de capital de terceiros, ele é a soma dos dois passivos, do circulante com o não circulante. A porcentagem de capital próprio, ele é igual ao patrimônio líquido da empresa. O total de origem e fontes dos recursos, ele pode ser tanto o passivo ou o ativo, que são o mesmo valor, mais o patrimônio líquido. A receita líquida, os custos e o lucro bruto, eles são informações que estão contidas lá na tabela da demonstração de resultados. Bom, eu vou falar agora sobre o lucro operacional. O lucro operacional mede os lucros de uma organização após a dedução de despesas operacionais, mas antes dos pagamentos de juros e impostos serem contabilizados. Alguns exemplos de despesas operacionais são publicidade e marketing, pesquisa e desenvolvimento,
manutenção e reparos, aluguel e serviços como água, luz, internet e etc. A conta que se faz para obter o lucro operacional é lucro operacional igual lucro bruto menos despesas operacionais mais receitas operacionais. Falando da Azul, o lucro operacional dela em 2021 foi de R$ 54.795, já em 2022 foi de R$ 1.429.555. Teve uma mudança significativa, aumentou muito. Agora sobre o lucro líquido. O lucro líquido é a diferença entre todas as receitas de uma empresa e todos os gastos envolvidos para que ela funcione. Ou seja, todo o recurso que sobra depois de deduzidos os custos, despesas e impostos. Então, para obter o lucro líquido, é igual receitas menos custos menos despesas. O lucro líquido da Azul em 2021 não foi lucro líquido, foi prejuízo de R$ 4.213.208. Já em 2022, diminuiu muito, foi para um prejuízo de R$ 722.367. Agora sobre essa porcentagem de custos, que para se ter ela, você pega os custos da empresa e divide pela receita líquida vezes 100, vai obter a porcentagem de custos. No caso da Azul, em 2021 foi de 81% e em 2022, 83%. São números muito próximos aí. Agora a porcentagem de margem bruta. A margem bruta mede a rentabilidade do seu negócio, ou seja, qual a porcentagem de lucro que você ganha com cada venda. Por exemplo, se você vende seus produtos a R$ 40, mas gasta R$ 20 para colocá-los nas lojas, você está ganhando apenas R$ 20. Para calcular a margem bruta, você pega o lucro bruto dividido pela receita total, vezes 100, vai te dar a porcentagem. Bom, na Azul, em 2021, a porcentagem de margem bruta foi de 19% e já em 2022 de 17%. Caiu 2%, mas são números muito próximos. Agora, sobre margem operacional. A margem operacional é um índice de lucratividade que mede a eficiência operacional de uma empresa depois que o custo dos produtos vendidos e as despesas operacionais foram deduzidos da receita. A conta que se faz, então, é a margem operacional igual lucro operacional dividido pela receita líquida, vezes 100. E falando da Azul, em 2021, 1% de margem operacional, já em 2022, 9%, ou seja, subiu bastante. E por último, margem líquida, porcentagem de margem líquida. A margem líquida é o lucro líquido que a empresa faz para cada real em receita. Essa margem ilustra a quantidade de dinheiro que a empresa lucra a cada real de receita obtido depois de pagar todas suas despesas e impostos. Para se obter a margem líquida, calcula lucro líquido dividido pela receita total, vezes 100, para obter a porcentagem. A margem líquida da Azul em 2021 foi de menos 42%, já em 2022 foi de menos 5%, então teve uma mudança significativa aí. É isso. Bom, eu sou o Bernardo Piero, eu vim aqui apresentar e trazer correlações entre a avaliação vertical, horizontal e trazer alguns dados relevantes. Bom, a análise vertical consiste na divisão de um dado pelo total. Temos como, por exemplo, o caixa, um ativo circulante. Pegamos o de 2022, por exemplo, dividido pelo total dos ativos de 2022, não circulantes e circulantes. Achamos a análise vertical do caixa de 2022. Análise horizontal, agora precisamos de dois parâmetros diferentes, o caixa de 2022 e o caixa de 2021. Caso a análise horizontal seja positiva, significa que houve um aumento do valor de 2022 em relação a 2021. Caso seja negativa, houve uma redução do valor de 2022 em relação a 2021. Logo, conclui-se que, se temos 2 anos diferentes, 2022 e 2021, tenhamos duas avaliações verticais diferentes, pelo fato que só é analisada um parâmetro na avaliação vertical, enquanto na horizontal é analisada 2 parâmetros. Logo, temos uma avaliação horizontal para 2 anos e 2 verticais para 2 anos. Bom, acho interessante mencionar o fato que nossa empresa, devido à pandemia, veio com um patrimônio líquido negativo nos 2 anos devido a grandes prejuízos acumulados. A pandemia comprometeu muito o setor aéreo, logo justifica tal valor.
Resultado antes dos efeitos financeiros é uma métrica utilizada na DRE. A nossa empresa veio com um aumento de 2.508% de 2022 em relação a 2021. Logo, a nossa empresa veio com mais valor agregado em 2022 do que 2021, embora tenha fechado os 2 anos com prejuízo líquido.